Boa noite, Gustavo. Nós somos a Insider Soluções. Meu nome é Nicolau, faço engenharia de computação na PUC Campinas, para matéria, essa entrevista para matéria de engenharia de software. Boa noite, Gustavo. Gabriel, sou participante da Insiders. A nossa empresa, a gente está procurando achar uma solução para o seu caso. Eu sou o Ricardo, estou junto com o grupo aqui. Eu sou o Diogo, também faço engenharia de computação, faço parte do Insiders também. Legal, gente. Sejam bem-vindos, né, no nosso condomínio. Aqui no condomínio Cidade Roma, eu vou contar um pouquinho da história que eu participo, o tempo que eu participo aqui, só para dar uma contextualizada, né? Eu moro no condomínio desde julho de 2013. Né, trabalho na CPFL, que fica bem à frente aqui do condomínio, né, e eu acabei entrando nessa parte administrativa do condomínio por acaso, né. Eu mudei em julho de 2013, aí em 2014, fevereiro de 2014 teve a eleição e eu, por um acaso, eu passei perto do salão onde estava ocorrendo a assembleia e eu acabei, né, dando algumas sugestões de melhorias e tudo mais no condomínio. Acabei sendo convidado para ser subsíndico na época, né? Aí fiquei o condomínio passou por diversas mudanças, né, drásticas até, por conta de problemas que nós tivemos no passado. E de 2014, mandato de 2 anos, eu fiquei até 2016, fevereiro de 2016, como subsíndico, né? Nesse meio acabou tendo a troca, saiu a síndica e entrou um outro morador aqui também, que ficou como síndico do condomínio até terminar o mandato dela. E fevereiro de 2016 teve nova assembleia e eu passei a assumir o cargo de síndico e ele ficou como subsíndico. Nós trocamos, na verdade, né? O outro rapaz chama Gustavo também, ele ficou como subsíndico. Nós invertemos os papéis. Mandato de 1 ano e agora 2017, fevereiro, teve nova eleição para 2 anos e eu acabei sendo reeleito aí, né, para mais 2 anos. Né? E como funciona, né? Para mim também é tudo novo, porque a minha entrada nesse circuito aí de administrar um condomínio, ela acabou sendo por acaso, né? Eu sou engenheiro eletricista de formação também, sou engenheiro de segurança do trabalho também, né? Sou técnico eletrotécnica, né? Então tenho uma carreira aí na CPFL de 23 anos já, né? Que eu trabalho. Já trabalhei por diversos municípios do estado de São Paulo, trabalhei em Itatiba, trabalhei em Santos, trabalhei em Praia Grande, trabalhei em Bauru, trabalhei em Jundiaí, né? Todas essas cidades aí fiquei no mínimo uns 3 anos, né? Morando com família e tudo. E quando eu retornei para Campinas, né? Que eu acabei comprando esse apartamento, por conta das situações que nós vivemos aqui, eu acabei assumindo a responsabilidade por até conseguir conciliar com o meu trabalho. Como eu trabalho aqui na frente, então todo dia, hora do almoço, eu venho no condomínio, então eu acabo conversando. A gente tem a estrutura no condomínio, a gente tem um zelador, né? Eu vou falar um pouquinho mais adiante aí como que funciona toda a estrutura nossa. Então todo dia, na hora do almoço, eu acabo despachando com ele, vendo os problemas que teve de manhã, vendo qual que é a previsão para tarde, vendo o que a gente tem para fazer para a semana, mas todo dia no mínimo uma meia hora. E ao longo do dia, à medida que vai aparecendo as emergências, que são muitas, e ele vai me ligando, e à medida que eu posso, durante o meu trabalho, atender, senão depois eu retorno, né? Então a gente vai trabalhando dessa forma. A estrutura administrativa do condomínio ela é composta, a gente tem o síndico, tem o subsíndico, e a gente tem 3 conselheiros efetivos e 3 conselheiros suplentes. Então, assim, a gente tem um grupo de 8 pessoas que representam 120 unidades, todos eles proprietários, né? Então a gente tem aí quase que 10% aí de representatividade nesse grupo, né? E toda decisão, toda forma de gestão nossa é feita envolvendo essas pessoas. Então toda compra, toda aquisição, toda melhoria, toda manutenção significativa que a gente tem que fazer no condomínio, a gente envolve o conselho, nem que for para a ciência, né? Para ter lisura no sistema, para ter transparência, para ter com que o sistema funcione aí e que a gente evite qualquer tipo de problema relacionado ao que a gente escuta falar muito aí nos condomínios, né? Problema que síndico se aproveita da situação, síndico tira, né, o proveito e faz as falcatruas, que tem de monte,
Inclusive nós vivemos isso aqui no passado e é uma coisa que a gente abomina aqui dentro. É o que nossa missão aqui no condomínio é fazer o melhor para o condomínio, né? Cuidar da nossa casa, primeiro passo, fazer o melhor, gastar o dinheiro racionalmente, né? Com o que realmente precisa, né? E sempre tendo o envolvimento aí dos moradores, nunca tomando decisão sozinho, a não ser emergência. Na emergência, por exemplo, semana passada queimou o interfone. Não dá para ficar sem telefone. Né? 3 semanas atrás queimou a bomba, a boia da caixa d'água. Né? Aí passou um tempo, queimou do outro bloco. Então tem algumas coisas que, se for emergência, a gente não tem muito o que fazer. A gente fica realmente assim, tendo que sair correndo atrás e não dá tempo de procurar muitas opções. Né? Mas a gente, como já tem um plantel aí, já tem um eletricista que a gente conhece, já tem um encanador que a gente conhece, tem um pedreiro de emergência e tal, a gente já sabe mais ou menos quem que a gente vai atuar nesses momentos, né? A gente tem essa estrutura administrativa e tem a estrutura operacional, né? No condomínio a gente tem portaria 24 horas e tem um zelador e tem a faxina. Na portaria 24 horas, um porteiro que fica... São 4 porteiros, né, que trabalham em regime de escala de revezamento 12/36. Então temos 4 porteiros, temos 2 faxineiras que trabalham em regime de 44 horas semanais e tem um zelador. Todos os 7 são contratados numa empresa terceirizada, né, que recentemente nós trocamos, inclusive. Né? Então essa empresa terceirizada, ela fornece toda a parte de arrecadação, de recolhimento, fundo de garantia, INSS, faz toda a parte burocrática desses funcionários. O vínculo que eles têm são com essa empresa e não com a gente. Né? A portaria 24 horas, faxineira, ela trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia, e sábado elas intercalam. Um dia vem uma e outra. Uma vem no sábado, outra vem no domingo. Aí no outro fim de semana inverte. Né? E o feriado também, cada feriado fica um, né? Elas vão intercalando. Junto com essa estrutura a gente tem uma administradora, né? Essa administradora, ela cuida de toda a parte burocrática, legal, digamos assim, do condomínio. Então, toda mudança de morador, acompanhamento financeiro, ver se acompanha a inadimplência, ver quem não está pagando direito, manda carta de cobrança, manda para protesto, faz negociação. Então ela faz toda essa parte burocrática, faz toda a parte de emissão de boleto, né, fechamento, balancete. Então ela levanta tudo, qual foi a nossa receita, qual foi a nossa despesa, qual foi a sobra, o que está investido, onde está aplicado, onde não está. Então a administradora, ela cuida dessa parte, né, ela dá o subsídio legal também para a gente poder ficar tranquilo. Então todo o primeiro contato do morador é com a administradora, onde ele se apresenta, né? Ele tem que apresentar um contrato de locação ou um contrato de compra e venda do imóvel para poder programar a mudança. Sem isso ele não consegue mudar para cá. Depois disso é feita toda a tratativa aí, junto com o condomínio, já com o zelador, para marcar a data de mudança. Então é a porta de entrada, né? Então a gente tem uma administradora muito boa que trabalha com a gente, que ela chama Vértice ADM, né? A gente também tem um contrato à parte com um advogado, com uma assistência jurídica, né, que ele dá o suporte para a gente, para todos os problemas que acontecem aqui no condomínio. É um problema de briga entre vizinhos, é problema de som alto, é problema de transgredir o horário, é problema de parou na vaga errada, é problema, assim, cachorro que late, né? Assim, vazamento de uma unidade para outra, né? Então, todo o problema que a gente tem relacionado à tratativa com os condôminos, a gente sempre, né, preferencialmente, a gente conversa e pega a orientação, e a gente vai se aperfeiçoando nesse negócio também. Então, tem orientação jurídica, uma advocacia que são especializados em condomínio, né? Então eles é um suporte muito importante para a gente. Aí junto com isso, né, a gente tem um principal fornecedor nosso, o principal parceiro nosso, que é a empresa chamada Aliança, que é a que contrata, né, essa terceirizada que tem os 7 funcionários, que representa aí praticamente mais da metade da nossa despesa mensal, né? A gente tem também
contrato com jardinagem, né? Que nós fizemos uma revisão do contrato também, reduzimos aí pela metade o que a gente vinha trabalhando com eles, aí, e, consequentemente também o que a gente pagava com eles. Temos também um contrato com uma empresa que cuida de toda a parte de automação, né? Que é portão eletrônico, a parte de biometria, né? Controle de acesso, cerca elétrica e CFTV, né? Então eles fazem toda essa gestão também, um contrato apartado, né? E a grosso modo é essa estrutura que a gente trabalha, que a gente atua no dia a dia, né? E aí a gente tem as prioridades, né, de atividade que a gente precisa aqui, né? As de ordem emergenciais, as de ordem rotineira, por exemplo, a gente tem todo ano que renovar seguro, todo ano a gente tem que fazer o nosso o laudo do SPDA, né, o Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica. Todo ano a gente tem que fazer o ensaio nos extintores, mangueiras, hidrantes e tudo mais. Né? Tem ano que tem que fazer o teste de obstáculo, tem ano que é só recarga. Então tem essa parte de rotina, mas é uma rotina que ela tem que ser bem acompanhada. Tem a parte de limpeza da caixa d'água que a gente tem que fazer também, a parte de limpeza das fossas sanitárias que a gente também tem que mandar embora também os resíduos sólidos que acabam acumulando na nossa caixa de gordura, entendeu? Então tem todo esse contexto que é o que consome o nosso dia a dia aí, né? Sim. E no quesito administrativo seu, você disse que tem um sistema, no caso é de qual empresa? Que gerencia a biometria, a entrada? A biometria é um software da Giga. Da Giga? E esse software ele controla, né, o cadastro de todos os moradores. Então quando você muda para o condomínio, você vai lá, faz o registro da sua digital, que dá acesso na portaria de cima, e junto com isso já coloca o seu contato, seu telefone, tudo, se precisar de uma emergência, né? Então a gente tem esse software de controle de morador, né? E no caso, então, vocês têm em partes separadas o administrativo, no caso, porque um controla a entrada e a saída e quem controla as finanças é uma empresa terceirizada. Sim, uma empresa terceirizada. Que é Uma Vertex. Vertex. Num condomínio, assim, em volta dessa estrutura em toda, qual os problemas que acontecem, que você comentou alguns, mas que são mais recorrentes, que acabam complicando a administração? Cara, problemas geralmente são... Os maiores problemas nossos não são administrativos, sim de convivência, né? Você mora no condomínio, então é problema de barulho, né? Ruído, é uma coisa complicada, é cachorro, estacionar em vaga errada, ou permitir que terceiros entrem e parem em vaga que está desocupada momentaneamente. Depois se vocês quiserem olhar no elevador, tem uma série de recomendações. Se vocês quiserem bater até uma foto lá no elevador, tem uma série de recomendações que a gente colocou ali, 95% dos problemas que a gente tem no condomínio. Então o cara, e assim, tudo que está ali está no nosso regulamento. Então o desconhecimento do regulamento na íntegra, lógico, o regulamento tem, sei lá, 30 folhas. Por mais que você leia ele uma vez por ano, tem coisas que você não vai lembrar, né? Sim. Então, por exemplo, o camarada leva garrafa de cerveja na piscina, não pode nenhum tipo de garrafa, né? O cara vai usar a churrasqueira, não lava a grelha, tem uma regra para depois que usar, lavar a grelha, né? Vai fazer festa de aniversário no salão de festa, canta o parabéns às 10 horas da noite. Você entendeu? Então, até desocupar, até terminar, até acabar com o problema, o barulho. Então, a grande parte dos problemas são problemas, primeiro, de ordem comportamental, né? Comportamento entre pessoas, né? Porque tem gente, a gente tem 120 unidades aqui, tem gente de tudo que é tipo. Então, tem esse problema de ordem comportamental que mais dá trabalho, né? Na sequência, o problema de infraestrutura mesmo, é um vazamento de água que acontece aqui, uma caixa d'água que para de bombear, é um portão que quebra e para de funcionar, é um sistema de câmera que faz, né, para de funcionar. Então a parte de infraestrutura ele dá um desgaste em demasia, né? E todo dia tem um probleminha, né? E a questão administrativa, assim, a gente tem uma administradora que ela
ela faz bem o serviço, né? Tudo dentro daquilo que a gente pede, no prazo, né? E um ponto que eu estava até conversando com o Nicolau, né? Um ponto, né, importante que a gente vê como melhoria, e até dentro do contexto de vocês aí, eu acho que esse é um ponto que vocês poderiam estudar, é a automatização da questão do boleto mensal, né? Então, camarada, por exemplo, você tem um morador, chega em dezembro, ele vai tira férias, vai viajar, vai para os Estados Unidos. Né? De lá, se ele estivesse recebendo por e-mail, por exemplo, ele poderia pagar, acessa o banco dele, paga, programa, né? Agenda, boleto. Os boletos só entraria como? Hoje eles vêm por malote para cá e são todos físicos. Né? No final do ano agora eles automatizaram uma parte, ou seja, se você ligar lá e pedir para mandar por e-mail, eles estão mandando agora, mas se você ligar. Mas um ponto que a gente gostaria é que fosse automatizado. Tanto é que na última assembleia nós pedimos deles trabalharem essa opção, do tipo, faz uma pesquisa com o morador, você prefere que todo mês o seu vá por e-mail? Né? Como hoje a CPFL trabalha, a NET trabalha, a maior parte das empresas trabalha com essa questão de conta por e-mail, né? Então é um ponto que a gente tem cobrado a nossa administradora e outra é aquele que o cara entra lá, perdeu o boleto, em vez de pedir outro, ele entra no site lá, põe o login, põe a senha e ele consegue baixar o boleto automaticamente, como eu já vi isso em outras administradoras, em outros prédios que eu morei, né? Então, falando assim, diretamente na parte de gestão e envolvendo criação de software que possa facilitar a nossa vida, não a minha vida, né, mas a vida dos moradores. Eu acho que essa questão aí de automatizar a questão da geração do boleto e tudo mais. Então, no seu caso, a parte financeira, você acha que ela é meio fraca e ela precisa de uma melhoria, no caso? Não a parte financeira, é a parte assim, de disponibilidade do boleto para o morador. Sim. Entendeu? Acessibilidade. Acessibilidade, exatamente. E como funciona como vocês distribuem as cartas, como vocês alocam os documentos para o morador? A administradora, ela gera tudo impresso, ela manda todo o pacote para a gente, né? E o zelador coloca uma a uma na caixinha de correio de cada morador. Então, não no caso do boleto, eu falo assim, no caso do geral, de encomenda, tipo, de visitas no apartamento, como funciona essa parte? Então, essa parte, ela é toda manual. Né? Manual. Por exemplo, chegou morador, chegou visitante, né, fornecedor principalmente, a gente tem um caderno que anota o nome, RG, né, e deixa registrado somente no papel. Né? A parte de correspondência, toda correspondência que chega, se ela é registrada, a gente tem um caderno de controle de registro dessa correspondência. Se ela não é registrada, ela é só simplesmente depositada lá diretamente na caixa do correio. Entendeu? Esse trabalho é feito somente pelo zelador. Não de entrega, né? Entrega o que é registrado, o porteiro que faz. Mas o restante de separar e distribuir é o zelador que faz. Então, você acha que isso daí fosse não automatizado, mas digitalizado, para evitar caderno, também algumas complicações, se esquecer de tirar algum registro ou esquecer de fazer algum registro? Eu acho que é um ponto de melhoria que dá para ser trabalhado. Sim, seria bem interessante. Seria interessante. É lógico, teria que envolver a empresa terceirizada, porque os funcionários deveriam passar por treinamento, por toda essa parte de orientação, mas é um ponto que dá para ser melhorado. Sim. Hoje é todo papel. Né? Mas acho que a maioria dos condomínios é todo papel. Mas eu acho que é uma coisa que, assim, por exemplo, a própria visita, né, a própria condomínio que você registra, né, via aplicativo. Via aplicativo você registra a foto do camarada, nome, RG, você fez o cadastro, uma vez cadastrado, toda vez que vier o cara já fala o nome, já aparece. Então essa questão de acessibilidade também, registro, controle de acessibilidade, a gente não tem ele automatizado também, ele é todo... vou no apartamento 104B, 104A. Liga lá, tá aqui, Rodrigo, tal, Daniel, Gabriel, né? Gabriel, Diogo e Ricardo. Né? Eles chegaram aqui. Peraí, vai lá na portaria, tá vendo? Tá com aquele carro lá, abre lá pra ele, abriu a porta errada. Abriu, já entrou. Foi que entrou.
entendeu? Então, por outro lado, também se você enrijecer muito, fica uma situação difícil de controlar, entendeu? Aí acumula. Então tem que ter um meio termo, né? Tem que ver até que ponto a gente está exposto, até que ponto, qual que é a incidência de acontecer algum problema desse tipo, dessa natureza aqui dentro, né? E se compensa a gente aprofundar realmente ou não. Eu acho que toda melhoria ela é bem-vinda, né? Mas a gente precisa ver na parte operacional, né? Eu vou imaginar, você cria um sistema e você tem um dia um porteiro passa mal, você vem um folguista que não é daqui, ele é folguista. Como que ele vai se habituar com aquele sistema? Tem que ser alguma coisa muito interativa e muito simples, né? Porque esse pessoal, eles são realmente de um nível assim, são dedicados, tudo, mas tem que ser simples. Se for, cara, se desligar o computador, não ligar de novo naquela tela que ele estava, eles não vão continuar. A gente vê isso pelas câmeras, nós tivemos que colocar no break tudo nos computadores, não só para proteger, né, mas também para evitar isso aí. Derruba o sistema de câmera, é só você clicar lá no câmera abrir de novo, clica em tudo, mas não clica lá, entendeu? E aí fica desesperado, liga, interfone, não está funcionando esse desce lá, cara, só minimizou, tá aqui embaixo, não maximizar. Então tem que ser muito fácil, tem que ser muito interativo, né? Sim, então você acha que a parte de controle de entrada de pessoas, de visita e de carta seria bem interessante ter uma melhoria? Interessante. É uma vulnerabilidade que a gente tem hoje. Né? Ou também, por exemplo, se chegou uma encomenda, mandar um e-mail para a pessoa, chegou uma encomenda, não sei o quê. A gente tem feito de uma forma meio que, utilizando até o WhatsApp, né? Essa semana nós ficamos sem a parte de interfone, mas na regra, como que funciona? Eles interfonam. Você entendeu? Chegou a mercadoria, interfona e... Né? Essa questão de se for automático até de repente é interessante, mas se tiver que, por exemplo, criar uma conta de e-mail para o porteiro entrar na conta de e-mail, mandar um e-mail, achar o e-mail do fulano tal, não, sim, aí já inviabiliza. Então, por exemplo, se tivesse tipo um cadastro de todos os moradores, assim, aí, por exemplo, chegou a tal prédio, aí tal pessoa, e você só tipo coloca, mandar e-mail que chegou encomenda, assim, algo do é tipo. Legal aí. se tiver um cadastro firme. Mas assim, cara, por incrível que pareça, é difícil você manter um cadastro firme no condomínio. Tem gente que muda, quando muda fala, eu vou ver lá depois, não vê, não cadastra. Tem gente que mora aqui há anos, não tem cadastro na biometria ainda, entendeu? Então, assim, é difícil. Quando você lidar com gente, o cara acha que você vai usar aquele digital dele para acessar o banco dele, desbloquear o iPhone dele. Então, é difícil, você não consegue 100%. Então, por isso você não pode tomar nenhuma atitude, porque você vai enrijecer o sistema. Senão você, né, a quantidade de problema que você tem é muito maior do que o benefício, entendeu? Esse é o caso da biometria mesmo, né? Volta e meia. Se um portão não funciona um dia, 10 minutos, você está no grupo lá, não está no condomínio? Você viu esses dias aí, 5 horas da manhã a moça foi sair, ela teve que esperar 5 minutos e ficou revoltada. Ela ia perder o fretado. Ia perder o fretado. Né? Então, assim, ela tem os motivos dela também, mas assim, qualquer coisa que a gente coloque e vai modificar, mexer na cultura, ou mexer na forma de... Por exemplo, outro sistema que está muito em uso aí, a questão da portaria virtual. Né? Portaria virtual, você cai aí para 1/3 o valor que você gasta com porteiro físico. Né? Só que a mudança de cultura hoje, as pessoas vão lá com o porteiro, pega a chave do salão, pega uma correspondência, dá para fazer isso só quando está aí o zelador, que são 8 horas do dia. O dia tem 24 horas. 8 horas é 1/3 do dia. Você entendeu? Então tem coisa que você tem um ganho do lado, vai pagar menos, mas e aí? Compensa? Será que você... E o conforto que você tem? Não tem preço também? Então tem que ir colocar no equilíbrio, e tem coisa que, assim, muitas vezes funciona na forma medieval, digamos assim, chegou correspondência, liga pro cara, opa, vi que ele chegou, já aborda na entrada ou já interfona, e o pessoal todo dia faz uma listinha do que tem com todo mundo, né? Só que tem gente que, por exemplo, viaja 15 dias,
né? Tem muita gente que fica fora uma semana, 2 semanas, e aí chegou uma correspondência e o cara não está. Então deixa anotado, e eles vão olhando todo dia. Interfona, às vezes toca, às vezes atende, às vezes não. Então seria bem interessante fazer alguma coisa por controle de cartas e também facilitar também o agendamento de visitas. Eu acho que você automatizando você tem mais rastreabilidade, mais confiabilidade, né? Agora, toda a parte de mudança de comportamento, treinamento e tudo mais, é uma outra missão que a gente também tem que envolver a empresa que é responsável por dar todo a instrução para essa equipe, entendeu? É a terceirizada da portaria, né, que você comentou. Isso, exatamente. Sim. E tem algum outro empecilho que às vezes acaba acontecendo, que você sente a necessidade de alguma coisa mais automática por trás, como esses, no caso, seria um software de enviar carta, avisar para o morador, ou mesmo do que você comentou dos boletos, dessa automatização? Não, na verdade, o que eu tenho de experiência, até por ter morado em outros condomínios, são esses pontos, né? Agora, pode ter coisa que seja mais interessante para a gente? Até pode. Mas que eu sinta falta assim, de mudança significativa, eu no momento não consigo recordar. Eu posso até pensar com mais calma. E se eu lembrar, eu dou um toque para vocês, entendeu? Ou se vocês pesquisarem alguma coisa de condomínio também no mercado, avisar, ô Gustavo, ó, me liga aí. Tal, ó, nós pesquisamos no mercado aí, tem tal empresa que pratica, ou tal condomínio que pratica isso. Você acha que é interessante, é viável? Dá pra gente fazer um estudo aí pro condomínio de vocês? A gente avalia, entendeu? Porque tem coisa assim que tem que vir para facilitar a vida. Se vier para complicar, né? A gente dispensa. Né? E no caso só pensando nas opções, esse boleto mensal que você diz, quem iria administrar isso? Quem iria... Você tem administrador. A administradora iria ter esse acesso do... Ela que tem que ter o controle do programa, ela que tem que ter toda a gestão, está na mão dela, entendeu? Ela que faz toda essa parte de emitir, chegar no valor, né? Porque como funciona o nosso condomínio? O nosso condomínio, até eu estava conversando com o Nicolau, né? Por 2 anos consecutivos nós não tivemos aumento no condomínio, né? Nos últimos 2 anos. Então, para ter uma ideia, nesse último ano a média mensal foi de R$615, né? A gente tem uma variação, como que é a composição do nosso condomínio. O valor do condomínio nosso é 432, a gente tem mais os 5% lá, que são R$21, que é a parte do fundo de obra, fundo de reserva, e depois a gente tem o rateio do consumo de água e gás, porque o consumo de água e gás ele não é individualizado aqui, ele é comum. Então tem uma entrada de água, depois divide por 120. Tem uma entrada de gás, depois divide por 120. E a gente tem uma sazonalidade também, porque a gente tem piscina aquecida, a gás. Então 6 meses do ano, o consumo de gás ele sobe uns R$4.000 por mês, mais ou menos. Né? A gente gasta 8, sobe 50%, entendeu? Para manter a piscina aquecida. E aí 6 meses ele reduz. E esse período que ele reduz, ele tem impacto direto no condomínio. Então por isso que na média tem mês que a gente está pagando 660, mas tem mês que chega a pagar 580. Então a gente assim, no ano passado a média foi R$615. E tem gente que não entende isso, né? Pô, como que eu paguei tanto? E nunca é no mês assim, subsequente, né? Por exemplo, a água ela lida num dia, num mês, ela paga no outro mês e é descontada no outro mês do condomínio. Só que o condomínio já pagou no mês seguinte. Só que ela é descontada do condomínio do outro mês. Você entendeu? Então ela tem essa variação de fluxo de caixa, né? Mas que ela é bem regrada. Então a gente já sabe com antemão quanto que nós vamos estar cobrando no outro mês, quanto que vai ser a estimativa de cobrança. Tem uma divergência porque é considerado metro quadrado, como que a administradora ela faz o rateio. A metragem quadrada de cada apartamento. Tem alguns apartamentos que são maiores que outros, entendeu? Tem mais garagem, tem apartamento que tem 3 garagens, o restante são 2. Então ela faz o rateio, mas a grosso modo assim, são 120 unidades. Sim. Divide por 120.
Não é exato, mas tem uma variaçãozinha ali, tem uns que são menos, outros são um pouquinho mais. Entendeu? E pensando também que a gente comentou no caso do programa de entregar a carta, e seria só o porteiro que ia administrar, o zelador também, você comentou que tinha os porteiros e tem o zelador também, né? Teria alguém também do conselho, talvez, do sindicalismo? Não, o conselho, a função do conselho é fiscalizar. Então, Né? É fiscalizar quem tem um corpo obrigatório administrativo no condomínio é o síndico e, na falta dele, o subsíndico. Entendeu? O conselho, ele serve para quê? Peraí, vamos pegar as contas desse condomínio, vamos ver se ele está gastando mais que os 5 salários que é permitido para ele sem levar para a Assembleia. Tá? Mas espera aí, ele teve anuência do conselho? Teve. Então tá bom. Então nós vamos levar na Assembleia no momento oportuno. Mas não está fazendo a Deus dará, entendeu? Então a missão do conselho, embora aqui a gente tenha uma função participativa, a gente envolve o conselho para todas as decisões que a gente está dando, mas ele não tem poder de decisão, entendeu? Então, e nem de administrar nada, nem de mexer em nada, nem de mexer em nada que seja operacional aqui. É lógico, se um conselheiro vem aqui e acha uma lâmpada que está acesa lá e vai lá apagar, você vai trancar uma porta que está aberta, você vê um vazamento, uma fiscalização. Uma fiscalização operacional, beleza, ele está ajudando, mas não é obrigação dele, entendeu? Sim, entendi. A obrigação dele é ver a parte fiscal, se estão recolhendo todos os impostos, estão pagando tudo dentro do prazo, se não está pagando com multa, com atraso, esse tipo de coisa que vai jogando dinheiro pelo ralo. Gustavo, e eu tava pensando no negócio, e tipo no quesito de satisfação dos moradores, vocês têm tipo alguma pesquisa, algo assim relacionado? A gente tem um livro de ocorrências, a gente tem, assim, antigamente era uma coisa que sentia muita falta no condomínio aqui, né? Era questão de acessibilidade. Então, ninguém tinha contato da síndica antiga, ninguém tinha acesso, né? Não tinha nenhum tipo de transparência, e era uma coisa que a gente sentia muito, né? Então, hoje, a gente tem, por exemplo, se você andar condomínio do lado de todos os interfones, você vai ver, tem acesso de como que você faz para falar com um apartamento com o outro, como você faz para falar em todas as áreas do condomínio, e no primeiro lá em cima tem o meu celular, né? Fica 24 horas ligado, tem o contato da administradora, tem o contato da empresa de portaria, tem o contato da CPFL, de gás, de Sanasa. Além disso, a gente tem também o quê? Um grupo no condomínio no WhatsApp. O grupo do WhatsApp tem hora que é um saco, né? Tem hora que tem a finalidade, né? Então a gente tenta, lógico, colocar um certo equilíbrio, mas tem de tudo. Como você tem 200 pessoas no grupo, mas é um meio de comunicação efetivo. Então hoje a gente usa essa tecnologia para quê? Para aproximar e agilizar a comunicação, né? Tem também e-mail, se olhar lá também tem e-mail. Então o morador ele quer fazer uma reclamação formal, ele pode entrar no e-mail e reclamar formalmente, olha, está vazando água no meu carro, na garagem está pingando, eu quero que resolva, senão vai danificar meu carro. Ou tem um livro de reclamação, né? Um livro de reclamação que é o meio formal, tanto por e-mail quanto o livro de reclamação. Então, só que se você pegar lá, por exemplo, o livro de reclamação, as últimas 20 reclamações foram de barulho de uma unidade para outra. Isso daí a gente já tem uma definição clara pelo nosso jurídico que quando o problema é de uma unidade para outra, o condomínio não interfere e nem pode interferir. Ele pode interferir assim, ó, amigo, pega leve aí e tal, barulho, depois das 10 e tal. Agora, se é um problema geral, o cara tá tocando bateria 2 horas da manhã e tá acordando todo mundo, aí o condomínio entra e daí já entra com notificação, entra com multa, entra com toda a tentativa até a pessoa se enquadrar e se socializar para morar numa comunidade como é um condomínio, né? Você como síndico, o que você acharia se tivesse alguma coisa que te mostrasse o que as pessoas acham que deve ser melhorada, o que elas acham que tá bom já? Você acha que eu acho excelente, cara, se tivesse, por exemplo, uma pesquisa,
É, como se fosse um aplicativo, o cara chegasse e falasse, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim e tal. A gente tem também agora no Facebook um grupo fechado, né? Que as pessoas vão lá e colocam oportunidade, vender, comprar, tal. Indicação de serviços. Indicação de serviços, né? Mas assim, eu pelo menos, né? Lógico que a gente não consegue estar em todo lugar o tempo todo, né? Mas quando a pessoa está insatisfeita, ela chega rápido a informação. Né? Tem um aplicativo, lógico, é uma forma mais de ter mais transparência, ter liberdade, ter tudo mais. É que eu acho que facilitaria muito a sua vida, porque, tipo, às vezes você não... São 120 aptos, no caso, né? Às vezes você não consegue ter contato com todos. Então, cara, mas assim, a diversificação que a gente tem no condomínio, ela é muito grande. Então você tem várias senhoras que não mexem nem no celular, por exemplo. Sim. Você tem várias pessoas que são alienadas, você entendeu? Tem várias pessoas que não quer ouvir falar de condomínio. Tem várias, entendeu? Tem várias pessoas que você, mesmo às vezes comentando benfeitoria, não estão nem aí. Sim. Você entendeu? Então o condomínio, assim, a diversificação ela é muito grande. Você tem pessoas engajadas que querem ajudar, tem pessoas que um poço de crítica o tempo todo, né? Tudo não tá legal, como tem em todo lugar, né? Agora você pega num condomínio, né? Mora cerca de 360 pessoas aí, mais ou menos. Você tem de tudo. Então você vai trazer um atrativo, por exemplo, só um exemplo dessa última assembleia que nós tivemos. Nós aprovamos para colocar cesta de basquete, colocar uma mesa de ping-pong, e colocar... O que mais que foi? Não, acho que as duas principais eram essas. A gente ia levar também a proposta para colocar TV na churrasqueira, outras coisas mais, acabamos não levando, né? Porque o próprio conselho achou por bem não ficar uma reunião muito extensa e tudo mais. A mesa de ping-pong, teve gente que foi contundente de não colocar na brinquedoteca, porque onde já se viu, tem criança, vai bater a cabeça na quina e pode ficar cega e é a pessoa que mais joga hoje lá. Vou falar que eu vou tirar a mesa lá. Então, tem gente assim, de todo tipo. Tem gente que é contreiro naturalmente. O cara nasce, acorda, bom dia só se for pra você. Porque pra mim não é bom dia. Entendeu? E no condomínio tem de tudo, né, gente? Agora, o que a gente sabe, e é certeza assim, coisa ruim chega muito rápido. O portão quebrou ali, ó, deu uma engasgada, já tá todo mundo do condomínio sabendo. A interfone parou de funcionar, já tá todo mundo sabendo, e passou um dia, nego já começa a cobrar, o interfone não vai arrumar. E quando volta, tem gente que nem sabe que voltou. Tem gente que nem sabe e você colocou, né? Sim. Então, assim, tem de tudo, gente, tem de tudo. Mas, lógico, todo sistema de gestão, ele é importante para a gente ter um feedback, né? Para a gente ter um retorno. Eu acho que o feedback seria bem interessante para você. Vai utilizar? Não sei, tem gente que vai, tem gente que não vai. Uma coisa é certa, a gente gastar dinheiro com esse tipo de coisa, a gente não vai gastar, entendeu? Porque o pessoal prefere muito mais R$1 no bolso do que a gente fazer qualquer tipo de novidade que não vai trazer retorno, né? E o pessoal, assim, é muito franco, né? Você percebe que na hora que você mexe no bolso é a hora que a coisa arde, né? Ou que está faltando alguma coisa, ou que não está funcionando legal, um equipamento na academia não está bem, ou a piscina não está quentinha, ou, né, quebrou um brinquedo lá. Então o pessoal, assim, a churrasqueira, nós estamos trocamos sexta-feira de um lado na churrasqueira aqui da quadra, e vamos trocar amanhã ou depois do outro lado. O refratário, então eu reclamo que o refratário lá tudo tá trincado, o tijolo tá trincado, a pedra. Reclama, o cara vem, não vai arrumar aquilo lá, não tá legal, né? O
A pessoa se preocupa só com o que é certo, se preocupa com a estética também. Né? Então, é uma coisa assim que, quando não está bem, e o reflexo também, assim, a gente tem um balizador nas assembleias. Se a assembleia ela tem gente muito contra ou muito a favor, você percebe se o pessoal se está no caminho certo ou não. Né? Então, por exemplo, nessa assembleia, para você ter uma ideia, nessa última assembleia que nós tivemos em fevereiro, por conta desse, assim, só mostrar para vocês um pouquinho dessa mudança que teve da anterior gestão para essa daqui. Nós pegamos a antiga síndica, que ela foi destituída, né, na justiça, porque teve assembleia, na assembleia ela entrou com liminar, depois teve outra assembleia para destituir de novo, ela entrou com outra liminar, depois acabou saindo na justiça. Ela entregou o condomínio com 25 mil de saldo e com 35 de dívida. Ou seja, ele estava 10 mil negativo. Isso dia 7 de maio de 2015. Né? Fazendo todas as melhorias, trocamos o piso da piscina, reformamos a piscina inteira, reformamos a quadra, reformamos a brinquedoteca, trocamos a grama sintética do parquinho, trocamos toda a iluminação do condomínio, instalamos Wi-Fi nas áreas comuns, né? Passamos toda a iluminação, 400 lâmpadas para LED, caiu o consumo nosso de 4 mil para 2,5 mensal, né? Trocamos a empresa de portaria, que era da antiga síndica, para vocês entenderem o nível do rolo como que era. Né? Reduzimos em 6 mil mensal, 6 mil reais por mês aí que a gente pagava da empresa anterior para essa. Então todas essas mexidas, essas mudanças, você pega 2 mil aqui da energia, você pega mais 6 de lá, aí tiramos o piscineiro também mais 500 reais, porque a empresa Aliança faz essa limpeza. Então tudo isso daí, aí você vem 2 anos seguidos sem aumentar o condomínio, né? Já reduzimos 80 reais quando mudou lá atrás, entendeu? O valor do condomínio. E, cara, é isso que o morador quer. Ele quer morar bem, quer morar num lugar seguro, quer morar num lugar que dê uma certa tranquilidade, satisfação, segurança, conforto. Que tá conforto e pagar pouco, entendeu? Então, aí todas essas mudanças e a gente participando as pessoas do que a gente está fazendo e a forma como a gente está fazendo, refletindo no bolso dela, principalmente refletindo na qualidade, isso daí a pessoa vai vendo que você está trabalhando sério, mesmo não sendo a principal função, entendeu? Que a minha principal função é na nossa PFL. Isso aqui para mim é um plus aí que eu sei que a qualquer momento, se a empresa me transferir para outro lugar, eu tenho que deixar isso aqui. Né? Mas eu prefiro, de repente, eu cuidar do que eu me aborrecer e ver uma pessoa cuidando, não com o mesmo carinho, com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado, com a mesma preocupação, né, que a gente tem. Então, e aí por conta disso, voltando para a satisfação, né, você vê, eu fiquei 2 anos praticamente como subsíndico, aí eu peguei como síndico o último ano, 2016 até 2017. Aí teve essa assembleia e a gente tem um benefício, tem uma remuneração simbólica, né? E nessa assembleia, a assembleia decidiu para subir o nosso salário, a nossa remuneração, né? Por conta de sair desse nível de 10 mil negativo e hoje a gente tem 200 mil de saldo, entendeu? Tudo trabalhando aqui, fechando torneira, detalhezinho, detalhe assim, detalhe mesmo. Nós conversamos um pouquinho mais, ele viu, detalhe assim, ó, a gente precisa comprar 30 rolos de fita crepe. Um rolo, se eu for aqui na Licico, é 15 reais, mas se eu for lá na Maravilhas do Lar, na frente do Coração de Jesus, eu vou pagar 7. Entendeu? Aí eu vou andar um pouquinho mais, aí no final das contas eu vou comprar 25 rolos. Você entendeu? Então, são detalhezinhos que mostram, né, que você está trabalhando sério, está cuidando, administrando o dinheiro de 120 famílias e fazendo o melhor como se fosse como o senhor faria para mim. Entendeu? Eu cuido do condomínio como eu cuido da minha casa, né? Fazendo o melhor, né? E no meio disso daí tem toda, assim,
Tem a preocupação legal, obrigatória nossa, tem a emergencial, tem a preocupação comportamento entre as pessoas. Cara, é uma lição, todo dia é uma aula assim, você lidar com condomínio e você lidar com problemas de pessoas de todos os tipos, né? E muitas vezes você olha para a pessoa e você não sabe os problemas que passam e tudo mais, você acaba tendo uma lição de vida também. Ô, Gustavo, e você acha que seria interessante nesse sistema a gente ter uma área para colocar as atas das reuniões do condomínio, para todo mundo ter um acesso? Então, tipo digitalizar, né? Sim. Digitalizar o acesso. É legal, tipo um Google Drive da vida. Sim. É interessante, é que a gente não consegue de repente resgatar o histórico do condomínio, né? Mas a partir de agora, por exemplo, assim, sabe? Já começaria a ter. A gente tem um Google Drive já, né? Do conselho, né? A gente... porque como funciona? A ata, ela define muitas vezes algumas ações, mudanças de corpo diretivo e tudo mais. Mas quando há alguma mudança que impacta no regulamento, você tem que alterar o regulamento. O que o morador precisa saber? O que consta no regulamento. Muitas vezes a ata são deliberações, né? Por exemplo, é deliberado numa assembleia gastar até 25 mil na melhoria esse é o terceiro item que teve na assembleia. 25 mil de melhorias na academia, né? Trocar equipamento, desfazer de alguns, comprar outros novos, tal. Para a gente fazer isso, a gente tem deliberado na assembleia que a gente pode fazer isso, entendeu? Até 25 mil. Se eu gastar 30, aonde que vai ser pego isso? Na prestação de contas. Então, a maior parte dessa questão, e todas as atas, elas são registradas em cartório. Então, se você for no cartório lá, você quer resgatar todas as atas do condomínio, você vai ter o registro dela lá, oficial, né? O que a gente tem aqui é de forma bem... Eu tenho, lógico, no meu computador, né? E a gente tem também no Google Drive do condomínio, que o pessoal também não acessa, entendeu? Sim. Eu não sabia que tinha. Não, mas é mais o conselho, não é o sim. morador, né? O morador, ele recebe toda a assembleia, ele recebe a ata, né? Essa ata que saiu dessa última assembleia até nem foi entregue ainda, né? Eles estão fechando lá, porque foi na última semana de fevereiro. Então estão só fechando ela para enviar. Agora, geralmente o que é discutido? Tem uma assembleia que ela é ordinária obrigatória do ano, né? E as outras são extraordinárias. Nessa ordinária você geralmente serve para eleição, para prestação de contas, para previsão orçamentária. Então a prestação de contas ela vai ver o quê? O que foi previsto, o que você realizou. Tem alguma coisa que você realizou acima do que é permitido pelo regulamento? Por exemplo, no meu caso eu tenho um limite de 5 salários mínimos. Até 5 salários mínimos eu não preciso de autonomia de assembleia para tomar decisão, entendeu? Preciso fazer os orçamentos, tudo tal, mas eu não preciso de assembleia. Acima de 5 salários mínimos eu preciso de pôr assembleia. Mas, por exemplo, nós estamos com um problema sério no condomínio aqui. Caiu 2 chaminés dessa daí, aquele exaustor que tem as ventaninhas que teve em novembro, sabe aquela chaminé que tem para fora? Por causa do queimador de gás. Do queimador. Ah, sim. Então caíram 2 dessas, cara. E o negócio é pesado, você pega uma pessoa, mata. Entendeu? Nós tivemos uma dificuldade muito grande para conseguir fornecedor. Conseguimos fechar agora, 2 semanas atrás. O valor foi acima do permitido. Levei para o conselho e falei, a gente precisa fazer isso. Ou a gente faz uma assembleia, ou a gente executa e depois leva para a assembleia para ratificar. O conselho foi unânime, não, vamos fazer já. Senão até marcar a assembleia. Então a gente deve estar começando a fazer reparo das 2 e a inspeção a 120. Por quê? Porque é um serviço emergencial. Você entendeu? Agora, e aí o que acontece? Na assembleia o que é feito? É verificado se o que foi feito dentro do nosso regulamento. Né? Foi feito dentro do regulamento? Foi. Então segue em frente. Não foi, opa, aí
tem uma série de exigências legais, até porque o síndico é o representante legal do condomínio. Qualquer coisa de bom não acontece nada, né? Mas de ruim, eu, inclusive, né, os meus bens eu sou responsável se tiver algum problema. Por isso que é obrigatoriedade de seguro do condomínio, seguro, né, de uma série de coisas. Por isso que a gente tem o advogado que está sempre orientando a gente, né, para a gente não trocar o pé pelas mãos, entendeu? Alguém tem mais alguma pergunta? Não, só já queria mais, para finalizando assim, a gente acabou tendo algumas ideias, né, em conjunto que você acabou tendo alguma ideia, e a gente queria saber qual seria para você assim, a mais emergencial, a mais interessante que você acha. Tem o caso que você comentou dos boletos automatizados, tem o caso daquelas cartas de entregas que o zelador ou o porteiro acabam recebendo, que também ainda são muito no manual. Tem o da satisfação dos moradores e tem agora o que a gente acabou de comentar, o do digitalização do acesso. Para você, qual desse é o mais importante ou o que é mais interessante para o condomínio atualmente? Então, o que a gente tem recebido mais pedidos é essa parte de acessibilidade ao boleto. Sim. Essa daí que é mais. Os outros, né? Lógico, para fazer qualquer mexida com isso daí depende de uma melhoria envolvendo a nossa administradora. E as outras depende de melhoria envolvendo a outro fornecedor nosso, que é a empresa de portaria. Entendeu? Sim. E Gustavo, finalizando mesmo, semana que vem você pode estar tendo uma reunião com a gente? Rapaz, é corrido, mas a gente tenta, se for o caso por telefone, vocês ligam, eu acho que é mais fácil. Só pra gente A trazer princípio, a reunião vai ser mais curta do que essa. É só pra gente trazer a ideia principal que a gente achou bem legal de pegar e fazer isso com você e apresentar pra você o que a gente quer fazer. A gente assim, até quarta-feira eu já tenho compromisso que dificilmente acaba sobrando geralmente quinta e sexta. Certo. Mas a gente vai, vou falando com Ou a outra semana ainda, acho que não precisa ser semana que vem, pode ser a outra ainda também. Não, A gente vai conversando sobre esses prazos para a gente poder te mostrar o escopo inicial que já foi definido. Para a gente mostrar a ideia mais direta do que a gente está querendo mostrar, se a gente já tiver algum protótipo de como vai ficar, você já tem uma ideia de como vai estar caminhando, se é isso mesmo que você quer. Sim. E aí, na questão da data que você comentou, que é bem complicado para você, fim de semana também, pra gente? Não, a gente dá um jeito, fica tranquilo. Isso daí a gente acaba se organizando e não tem tempo ruim. Obrigado. Tá bom, gente? É isso. Certo. Obrigado. Muito obrigado. Bom trabalho pelo para tempo. vocês aí, a gente vai se falando, né? O que vai sair desse produto aí. Ver o produto final desse negócio aí.